Eu posso chamar de casaco, se eu quiser? De novo, ele continua com isso. Eu visto casaco todo dia no troca de passe. Isso que é bom, isso que é bom, né? A gente discorda, isso que é bom, assim que eu gosto. Sextou. Boa noite. Boa noite. Sextou mesmo, hoje mais cedo, hein? A partir de 9h55 no ar, vamos dar boa noite também. Tá trabalhando 2 vezes na sexta-feira, já pensou nisso? Que isso, hein? Só que eu não tive folga na quinta, não. Vamos colocar ele aqui junto? Casão, seja bem-vindo. Fazia tempo que não participava com a gente. Verdade. Sim, eu tava de férias, né? Voltei domingo. Coisa boa! Que isso! Aquelas férias de ficar dentro de casa, né? Saindo pouco, não colocando ninguém em risco. Sim. Nem eu me colocando em risco. Tem um meme... A coisa mais importante, na realidade, é a gente não colocar os outros em risco, né? Não tem responsabilidade, tem que ser responsável. É claro que ninguém quer ficar contaminado, mas tem que se preocupar com os outros em primeiro lugar. Claro, e tem um meme que tá rolando, que eu tava brincando com o Rafa aqui, o sextou no clima Plut Platzum, né? Plut Platzum, não vai a lugar nenhum. É esse o clima que a gente tá vivendo. Raul Seixas. De segurança. Oi? Raul Seixas. Raulzito. Vamos abrir aqui falando já de Flamengo, gente. Tem semifinais do Campeonato Carioca, mas o nosso primeiro assunto é Léo Pereira. O Léo Pereira que faltou ao treino, teve vídeo em festa vazado e o clima ficou um pouco mais complicado para ele. A gente está vendo aí a foto dele nessa festa, em que ele depois não apareceu no treino, acabou não comunicando oficialmente a direção, falou com os médicos, disse que estava passando mal. Só que depois de uma conversa, a diretoria decidiu multar o jogador, que não vai ficar à disposição para o duelo contra o Volta Redonda. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou falar de Rodrigo Caio também, porque é tanta coisa juntas, né? É essa questão do Léo Pereira, é a questão do Rodrigo Caio, que várias vezes a gente já falou aqui, a gente estava falando também em bastidores, eu e o Sardinha, que é o diretor do programa. Rodrigo Caio agora está se recuperando, mas segue fora ainda do Flamengo. Quantas vezes a gente acabou já colocando imagens e falando desse assunto, né, Rafa? Que o Rodrigo Caio não estava à disposição, estava se recuperando. Ele é um jogador que, historicamente, conviveu com isso também na reta final, na passagem pelo São Paulo, né? De uma instabilidade que vinha muito do número pequeno de jogos, do número baixo de partidas em que ele estava disponível para atuar, né? Não conseguia regularidade com o número grande de lesões. E isso, bem ou mal, acontece no Flamengo. A questão é que as últimas temporadas, 2021 como reflexo de 2020 e 2020 da forma como foi, com tudo condensado, né? Uma porção de jogo amontoado um em cima do outro, isso potencializa, né? O risco de lesões, a questão das ausências. E para jogadores que já vinham convivendo com esse histórico, é muito difícil fugir, né, dessa situação. Só se o uso deles fosse muito parcimonioso, assim. Você vai ter que equilibrar demais o uso do atleta para que ele não corra esse risco de estourar antes do que é o recomendado, né? Só que, cara, a necessidade bate a porta, né? Ele é o principal zagueiro do elenco. Vai jogar o máximo possível, só que aí passa do possível e acaba se lesionando. Falando também de outro jogador que eu quero ouvir, o Casão, que gol foi aquele que o Pedro marcou, hein? A gente até colocou na nossa frase ali que vai aparecer na tela de vocês. Pedro marca gol escorpião em treino, mas ele marcou aquele golaço que a gente viu também dentro de campo. E é impressionante a fase dele. Depois, inclusive, o Rafa preparou um campinho para a gente analisar a possibilidade de colocar o Pedro como titular. Eu quero ouvir o Casão primeiro sobre essa fase do Pedro. O Pedro é um espetacular atacante. Ele tem diversas alternativas para se fazer um gol, né? Essa situação faz a diferença para um atacante. Um atacante que, quando está sendo marcado pelo zagueiro, o zagueiro não tem a mínima ideia de que forma que ele vai fazer o gol. Ele tem esse tipo de jogada, tem aquele tapa de fora da área que ele está de direita, lá de esquerda. Ele é um jogador, um atacante que se posiciona muito bem. Por isso, esse posicionamento dá para ele diversas chances de alternativas diferentes, como fazer um gol de peito, né? Isso assim, não são todos os atacantes, não são muitos atacantes que têm essa qualidade de abrir o leque, né, para fazer gols. Aquele atacante que você joga a bola para ele, você pode esperar qualquer coisa, porque ele pensa no gol, primeiramente, uma coisa importante de um atacante, pensar no gol. Então, ele tem a condição de ter as alternativas que ele consegue
chutar a bola no gol, consegue gols. Eu sou um fã do Pedro, eu acho um atacante espetacular. Ele é espetacular mesmo, né? Conseguiu aquele golaço, a gente até mostrou ali contra o União La Calera. E aquele gol no treino, você viu ali, Casão? O gol dele também no treino? Impressionante. Vi? Impressionante como ele pensa mesmo. Impressionante como ele sabe onde ele está e sabe onde está o goleiro também. Exatamente. Entendeu? É isso que um atacante tem que ter, um atacante bom, acima da média, aquele cara que está de costa para o gol, ele tem noção do posicionamento dele e ele imagina o posicionamento do goleiro e arrisca o chute, o calcanhar, qualquer tipo de jogada, o ângulo que ele está pensando ou que ele está achando que o goleiro não vai estar, vai ser difícil para o goleiro pegar. É isso que um atacante faz um atacante ser diferente dos outros. Agora eu quero ver, o Rafael Rezende está com a batata quente na mão, né, Rafa? Então, eu fiz um campinho meio que respeitando assim, o que é o momento dos principais jogadores ali na parte ofensiva. Não é nem o que me agrada mais, taticamente falando, mas é o possível. É um exercício de ideias aqui, né? Para a gente trocar uma ideia aqui no Troca. Eu acho que vai ser legal com o Casão também. Vamos colocar, então, o campinho do Rafa, imaginando o Pedro como titular. Vamos ver de que forma chega esse Flamengo do Rafa. Diego Alves no gol, Isla pela direita, Rodrigo e Arão e Felipe Luiz. Até aí tudo bem. Diego, Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. Aí que vem a mudança, Gabigol e Pedro juntos. Sim, porque você não vai tirar no momento que o Gabriel vive, o volume de jogo que ele gera. A questão não é tirar o Gabriel, mas também não afastá-lo do centro do campo, né? Não afastá-lo da área, do local onde ele pode também ser decisivo. Eu acho traumático ou ruim para o Bruno Henrique ser um jogador que fica mais atrelado a um corredor no lado direito. Até porque o Flamengo funciona com o Everton vindo mais por dentro, abrindo o corredor para o Isla. Eu pensei nisso como quase um funcionamento do Bruno Henrique, como o Richarlison ou o Gabriel Jesus já fizeram na seleção brasileira, com o Firmino jogando por dentro e eles sendo jogadores de beirada na direita, mas muito agudos. Caras que procuram a área, que procuram a profundidade, já em diagonal, também em direção ao gol. Só que o Gabigol, ele tem mais o gol no sangue, né? Ele tem mais o instinto do definidor. Eu prefiro o Pedro como finalizador e tentaria dar um jeito de encaixá-lo no time, mas eu acho que é mais uma questão de desequilíbrio. A gente falou muito sobre isso essa semana, depois do jogo contra o La Calera. Eu tenho dúvidas com relação ao funcionamento, mas o que eu tentaria fazer para o Arrascaeta, pelo momento que vive, continuar com uma função próxima que ele tem, assim como o Gabriel. Já que vai mexer em alguém, hoje o Everton Ribeiro parece um pouco abaixo no quarteto, e se tiver que trocar alguém de função, o Bruno Henrique perde um pouco de protagonismo. Mas não mexendo essencialmente nem no Gabigol, nem no Arrascaeta. Mas já admitindo que a entrada do Pedro modifica, né, o cenário. São jogadores diferentes interagindo. Então já demandaria uma adaptação também. Quero ouvir o Casão, hein? Se concorda com essa escalação do técnico Rafael Rezende? Você acharia uma ótima ideia ou não? Pô, o Rafael é espetacular, tem uma visão de futebol muito boa mesmo. Aí, que moral. Sabe ver o campo, sabe ver as posições. Eu, como centroavante e como ex-centroavante, como vejo o Pedro, eu acho que o Pedro, para mim, ele é um centroavante centralizado. Ele precisa estar ali, ó, na frente da meia-lua, da área, que ele sabe o espaço do lado esquerdo, o espaço do lado direito, e é dali que ele tem a noção onde está o gol e onde deve estar o goleiro, né? Ele precisa estar ali naquela parte centralizada, porque aí ele de costa para o gol, ele sabe, ele tem essa qualidade mesmo muito forte, muito acima da média, de saber aonde está o campo, né, onde está o gol atrás dele e qual seria o posicionamento do goleiro, né? Porque ele faz muitos gols quando ele gira, quando ele vai para um lado, quando ele vai para o outro, mas sempre mais centralizado, né? Porque ele gosta de ter aquele espaço para ele gosta de virar para um lado e para o outro, né? Ele já vira, às vezes, dando aquele tapa no contrapé do goleiro, de um lado esquerdo, do lado direito. Então, eu prefiro o Pedro um pouco mais centralizado. Ali na meia-lua da área, ali, eu acho que é uma posição de costa para o gol que é o ideal para ele, na minha opinião. Ele tem o lado esquerdo e o lado direito para jogar. E no esquema, Rafa, sabe o que eu faria?
para não atrapalhar muito o tipo de jogo até do Bruno Henrique, eu faria 3 atacantes, 4-3-3. Eu colocaria o Bruno Henrique fazendo aquela função que ele sempre faz, eu abriria um pouco o Gabriel para o lado direito, caso o Everton Ribeiro saísse do time, porque o Gabriel já jogou naquela posição. Eu vi muitas vezes no Santos ele jogando naquela posição, quando ele iniciou jogando naquela posição. Então, para ele não é novidade jogar ali, até porque ele pode ir para o fundo, que ele faz bem isso, ele pode ir para o meio e bater, ele pode chamar uma tabela. Então, eu acho que o Gabriel ele tem mais qualidades para fazer as duas funções, ou centroavante ou jogar um pouco mais aberto. E o Pedro, para mim, é aquele centroavante clássico. É um cara que, para mim, tecnicamente acima da média, visão do gol acima da média, saber onde está e saber e analisar para onde o goleiro pode estar também é muito acima da média. Então, eu deixaria ele centralizado para ele ter essa condição de girar para um lado e para o outro. Razão matou a pau. Porque é exatamente o funcionamento mais lógico. Gabriel com o pé invertido vindo para dentro. Só que mexer no Gabriel é muito sensível, né? Eu concordo com o Casão. Eu acho que ele tem a naturalidade até para jogar ali. E já fez isso várias vezes. Mas a questão do geral incômodo ou não, sabe? O cara joga assim, joga bem assim, te dá uma resposta. Mas eu concordo, o funcionamento ele é mais natural com esse desenho que o Casão falou. Por isso que eu disse que talvez nem fosse o que mais me agradasse, o campinho que eu coloquei. Mas que seria uma alternativa para tentar deixar nas funções que vivem hoje Arrascaeta e Gabigol. Mas estou com o Casão. Interessante a gente deixar claro aqui que esse campinho é do técnico Rafael Rezende, tá? É só uma discussão, exercício de imaginação aqui de ideias, até porque para esse jogo agora do final de semana, o Flamengo não vai ter Gabigol, nem Felipe Luiz, nem o Gerson. O Gabigol e o Felipe Luiz poupados e o Gerson acabou sentindo uma dor na coxa esquerda e aí ele vai fazer exames no sábado. E ele, né, que completou 100 jogos pelo Flamengo, aponta também uma mudança completa na carreira, como a gente está vendo ali escrito na nossa tela. E o Gerson, é impressionante também a inteligência dele jogando pelo Flamengo. É um jogador que é decisivo, faz diferença e agora vai ter que passar por esses exames para a gente ver a situação de como ele está. Tem gente que na hashtag Troca de Passe perguntando justamente sobre a situação do Gerson. Portanto, é isso. Sábado, amanhã, ele vai realizar exames para ver, então, o que são essas dores na parte posterior, da coxa esquerda, que ele sentiu no treino. Falando do Gerson, Rafa. Eu acho que o maior peso para o Flamengo é não ter um jogador com características próximas, né? O Flamengo pode... Claro que agora tem a questão da zaga também desfalcada com o Rodrigo Caio e o Léo Pereira. Mas poderia adiantar o Arão e ter um primeiro volante mais pesado do que tem atuado com o Diego e Gerson. Mas o Diego não é exatamente o Gerson quando ele joga na do Gerson. Porque o Gerson tem uma imposição com e sem a bola, né? Isso. E isso é muito impressionante, assim. Não, o Diego tem sido muito importante, tem entregado regularidade, mas eles são diferentes. Exatamente. O perfil é bem diferente. Casão, fala. Então, eu falar do Gerson, eu sou muito suspeito, porque há muito tempo, já faz uns 2 anos, que eu acho que o Gerson tem que ser convocado para a seleção brasileira, tem que ser titular. O Gerson é um jogador que você não tem hoje no futebol brasileiro, não só pela qualidade nem pensar, né? A qualidade, a inteligência, a visão de jogo, a participação na partida, tudo isso, mas o modo como ele joga, aquela facilidade de saber virar o jogo rapidamente e criar a jogada, levar a bola mais rápido, fazer uma tabela, armar a jogada, participação constante dentro de um jogo. Você não tem, no futebol brasileiro, não tem um jogador brasileiro. Para mim, o Gerson é o melhor meio-campo que o Brasil tem, mesmo com aqueles que jogam lá fora. O Gerson, para mim, seria um titular absoluto da seleção brasileira, sem discussão, se eu fosse o treinador, né? Infelizmente, eu não sou, nem vou ser. Mas, se eu fosse, o Gerson seria convocado como titular, sabe? Porque é um jogador, assim, muito acima da média.
na minha opinião, como meio-campo, sabe? Eu venho de uma geração, né, na época que eu jogava, que tinha diversos jogadores do meio-campo desse nível do Gerson, em todos os times, praticamente. Todos os times tinham um meia mais armador, um meia que participava da jogada, mas assim, acima da média, grandes jogadores, né? E o futebol do Brasil foi mudando e os grandes jogadores foram sumindo do meio-campo. Né? Até porque se colocou 2 volantes de marcação, isso aí ficou por muito tempo, jogando até 3 volantes de marcação, e foi eliminada a posição do cara clássico do meio-campo. E quem trouxe isso de volta foi a qualidade do Gerson. O Gerson trouxe essa função de um meio-campo clássico, inteligente, com participação de jogo. Então, para mim, quando o Gerson falta, para mim, sempre o Flamengo perde muito com a ausência do Gerson, sempre. E na hashtag troca de passes, tem gente falando sobre o campinho do Rafa ainda. Vou colocar aqui, ó. O Costa Filho falando, Pedro não joga tudo isso. Se jogasse, não teria vindo embora da Europa jogar o Campeonato Carioca, estaria jogando a Champions. O Gabigol passou pela mesma situação. Verdade, muito bem lembrado. O Anderson... Gerson também. Sim. O Anderson Bima Pousa